Estamos começando mais um episódio do podcast Delivery Negócios. Aqui quem fala é o Lucas Takahara e estou aqui, como sempre, com meu parceiro, irmão e sócio, Johnny Takahara. Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Como passou o final de semana? Muitíssimo bem, trabalhando na operação. De vez em quando é bom, cara. Pautorou, né? Pautorou com alerta de defesa civil e tudo mais. Pautorou. E hoje trouxemos um convidado um tanto quanto ultra Especial, pra né? gente, especial, Especialmente ultra. especialmente ultra, que é o Ultra CEO da Criativa Embalagens, Luan Braga. Se apresenta aí pra gente. Show de bola, cara. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa experiência. Não só sobre embalagem, mas todas as áreas da vida e que elas se interligam. E vamos contar aí bastante aí do que a gente já viveu, como a gente pode ajudar as outras pessoas. Vamos pra cima. Pra cima, Maravilha, maravilha. obrigado por ter vindo aí. A honra é toda nossa aí. E vamos pra cima, cara. Show de bola. Beleza? E antes de começar o episódio, eu quero só falar do Cardápio Web, que é nosso parceiro. É o cardápio digital mais completo do Brasil, que contam com dezenas de ferramentas para você fazer gestão, aumentar suas vendas e crescer o seu negócio de delivery como um todo dentro da internet. Você usando as ferramentas do Cardápio Web e também as que estão aí disponíveis para você utilizar com tráfego, rede social, enfim. Tudo que você precisa de ferramentas para você vender mais está lá no Cardápio Web. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição. É só clicar lá e entrar em contato que vai estar aplicado o desconto do Delivery Negócios. Então bora lá, Johnão. Perfeito, hein? Perfeito. Vamos começar pelo começo, né? Eu Sempre. queria que você apresentasse a Criativa Embalagens, então, pra gente. É sempre uma honra poder falar da Criativa. E tá sendo ainda a maior escola que eu já tive. Porque quando a gente fala de empresas, a gente não fala só do negócio, né? A gente envolve pessoas, processos, resiliência, uma série de coisas. E a Criativa nasceu lá em 2001, num projeto de TCC do meu pai, onde criaram a Criativa para apresentar o projeto. E desde então foi dado continuidade. E esse projeto começou lá em casa. A gente criou a Criativa para desenvolver caixas de papelão na época, mais especificadamente para caixas de pizza. Caixa de pizza. E a nossa casa foi tomada de uma forma obrigatória para a gente poder crescer, quando a gente começou a comprar cada vez mais chapas de papelão e a máquina que começou na garagem começou a se expandir para a cozinha, para a sala, para os quartos, até chegar ao ponto de eu dormir. O meu quarto era no meio de uma pilha de papelão. Só que eu era pré-adolescente ali, eu adorava, né? Então sempre tive uma boa educação e sempre muito bem estimulado para a gente poder prosperar, crescer, se desenvolver, mas através do trabalho, né? Que a prosperidade e os resultados, eles são apenas consequências, né? Então, eu e meu irmão lá em 2001, a gente era responsável, a gente já tinha uma responsabilidade de fazer o seu próprio dinheiro com o trabalho. Como? A gente ganhava 1 centavo a cada caixa de pizza que a gente montava. Olha aí. Então, a gente começou em Curitiba mesmo. E a maior parte das pizzarias ali a gente atendia. E algumas tinham o contrato de fornecer as embalagens montadas. E era eu e meu irmão que fazia a montagem. A gente montava ali e ganhava 1 centavo a cada caixa de pizza. E pra gente era maravilhoso, né? A gente sempre, toda criança quer ser adulto, né? E ter os resultados de adulto. Então a gente teve esse privilégio de crescer com responsabilidade, aprender a trabalhar. E, enfim, a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo. E a gente começou a migrar para outros nichos também, não só a pizzaria, né? E sempre de acordo com as tendências de mercado. Sempre de acordo com a atualidade, né? O que passou, passou. O que vai vir, a gente planeja. E quando tá acontecendo as coisas, a gente vai lidando de forma estratégica, né? Depois eu vou explicar para vocês ali como que a gente lida com isso, planejamento e estratégia. Então a empresa foi crescendo, a gente foi se adaptando, procuramos um lugar maior, construímos um lugar maior, e ao com o tempo foram vindo novas máquinas, novas pessoas, mais demanda, e a empresa sempre muito bem sólida e com uma raiz nos seus valores muito grande. Então, isso molda muito a Criativa com os seus valores, com a sua cultura, sua preocupação com as pessoas que estão ali.
Então, isso é bem bacana, assim, sabe? Então, de lá para cá, passamos por várias coisas, né? Eu, quando tinha mais ou menos 17 anos, que eu estava entrando na faculdade, eu propositalmente escolhi sair da empresa onde eu trabalhava na produção, tá? Sempre passei por toda a parte fabril para poder realmente sentir na pele como que funciona. E por opção e negociação até com meu pai na época, eu saí para ir trabalhar numa empresa para aprender. Fui trabalhar numa empresa japonesa, onde lá eu fiquei 5 anos aprendendo sobre padrões, processos, pessoas, cultura, valores. Aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba. Foi na Furukawa que Na você Furukawa, aham. Hoje é Laitero o nome. E nesse meio tempo, nesses 5 anos, a gente passou por algumas crises, né? As expectativas eram outras, meu pai começou a tomar outros rumos. E antes da gente fechar a empresa, fiz a proposta e eu assumi a empresa dia 1º de janeiro de 2018. 2018. Então, pedi a conta de onde trabalhava, fiz a proposta pro meu pai, ele aceitou. Ele foi trabalhar com outras coisas. E ali, dia 1º de janeiro de 2018, eu assumi a Criativa e comecei a colocar tudo que eu sabia em prática. Tudo, tudo. E eu investi tudo que eu tinha. O carro que eu tinha, o dinheiro que eu tinha guardado, a gente investiu basicamente em 2 coisas. Fazendo um breve resumo, né? 2 coisas. Matéria-prima para produção e marketing. E não era marketing digital, era marketing. Por que o marketing? Marketing, na verdade, ele significa mercado. Então, quando você consegue entender isso, você não fica só por uma vertente. Você começa a atirar para o lado de quem deve ser acertado. Então, fiz de tudo para teste. E o que dava resultado, a gente intensificava. Então, já fiz muito panfleto. Eu já distribuí panfleto da minha própria empresa várias vezes. Por quê? Porque eu queria testar. Qual que era o público? O público que pega panfleto, o que ele compra? Vale a pena? Né? Aprendi a assistir com certeza mais de 100, 200, talvez 300 vídeos no YouTube de como fazer tráfego pago, de como fazer campanha, anúncio. Então, não foi só pegar a empresa e produzir, e sim montar uma estratégia e um planejamento de qual caminho eu ia tomar, para saber para qual pessoa eu ia vender, para depois eu saber o que eu ia vender e para poder ter resultado, né? Então, não é só o produto. Então, aprendi muito assisti muito vídeo no YouTube para aprender sobre campanhas, anúncios, tráfego pago. Participei de muito evento, paguei muito para andar com pessoas que já estavam no nível que eu queria chegar. Então, eu comecei a mensurar onde estava mais resultado e poder escolher para quem que eu queria vender, né? Então, isso foi muito bacana, esse aprendizado, e que eu sigo até hoje. Eu testo muitas coisas também. Então, e de lá para cá, investi tudo que eu tinha, né? Marketing e matéria-prima. Aí a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo, fomos contratando mais pessoas. Quando eu assumi, tinha 2 funcionários. E para a gente seguir com a cultura de acordo com o que eu queria e com os valores que eu tinha, porque é importante, a empresa deve ter os valores os mesmos valores do dono da empresa. E esses valores, eles vão sendo levados para os colaboradores, que você vê já na contratação. Então, a contratação, você já vê não as capacidades técnicas apenas, lógico que você vê, mas não só elas. Mas sim, quais são os valores dessa pessoa? Está de acordo com os valores da empresa? Já começa aí, né? Então, comecei a estudar isso, e de 2, eu fiz o desligamento e continuei com apenas uma pessoa. Então, eu e mais uma pessoa estávamos lá dia 1º de janeiro de 2018. E a empresa foi crescendo, se desenvolvendo nos primeiros meses, nos primeiros anos, a gente foi fazendo mais contratações, setorizando desde o começo, criando liderança desde o começo. Então, mesmo com 2 pessoas, a gente já tinha setores. Lógico, cada um com suas responsabilidades. Veio mais uma pessoa, vai criar um setor novo ou vai responder para tal pessoa? Então, isso é muito importante. Às vezes, você que está criando ou está começando uma empresa nova agora, independente do ramo, às vezes você é sozinho, você tem que setorizar. Contratou uma pessoa, são em 2, setoriza. Até para entender aonde que está sendo o gargalo, aonde que está ocupando mais tempo ali, para você saber quem que você precisa contratar por primeiro. Exatamente, porque daí você consegue mensurar. Se você não mensurar, você não consegue aprimorar. Se você não tiver um fluxograma ali, né, que
vai ditar da onde que vai para onde também, né? Tipo assim, Exatamente. quem que responde a quem. E vai ter várias caixinhas ali. E no momento que você tá pequeno, talvez vai ter os mesmos nomes em caixinhas diferentes. Mas daí esse que é o lance de você ver onde tá a maior demanda, maior gargalo e delegando aquelas funções à medida que você vai tirando um pouco o corpo do operacional e vai saindo pro estratégico, né? Exatamente. E esse é um jogo de vai e vem, né? Então a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo, foram entrando novas pessoas, a gente foi capacitando pessoas e contratando pessoas capacitadas. Você não vai capacitar todo mundo que você tem. Uhum. E você também não vai contratar todo mundo capacitado, você não vai ter caixa para isso. Mas você sabe fazer esse jogo, né? Entendi. Então, aí a empresa foi crescendo de forma organizada e de forma consciente. Isso é importante, a gente saber crescer uma empresa de forma consciente. Como que é crescer uma empresa de forma consciente? Que é o cresce e organiza. Para você crescer, você vai gerar uma bagunça. Você não vai conseguir crescer sua empresa de forma organizada, senão isso se chama perfeccionismo, você não vai você não vai sair do lugar. Então, para quando você está crescendo, você vê às vezes a tua operação está meio bagunçada, porque está tendo uma demanda maior e você está tendo que utilizar a capacidade atual. E queira ou não, você vai bagunçar. Mas fique tranquilo, só que tenha consciência. Vai chegar um tempo que você vai começar a organizar. E nesse tempo que você está organizando, você não está crescendo, você está organizando a casa. Por quê? Para o próximo passo. E quando você estiver crescendo, você vai bagunçar de novo. E aí assim vai. Só que a gente tem que ter consciência, senão o dono fica louco. Fala assim, meu Deus do céu. Sabe aquela empresa que tá tendo bastante demanda, tá toda bagunçada e o cara não consegue ver dinheiro no bolso? Porque ele não parou a empresa para organizar. Às vezes ele não organiza o próprio financeiro. Só né? tá crescendo sem parar e Não adianta. acaba A não se venda organizando, né? não significa lucro. Não significa, né? A venda significa demanda ali. Uhum. Mas o que a empresa quer? A empresa serve para quê? Para colocar dinheiro no bolso do dono. Lucro. E o que acontece? Consequentemente, coloca dinheiro do bolso de muita gente, dos seus funcionários, da família dos seus funcionários, alimenta outras pessoas, ajuda todos os clientes. Porque quando você abre uma empresa, qual que é a primeira coisa que você vai fazer em questão contábil? Primeira coisa, você tem que ter um nome para tua empresa. Olha que loucura isso. Você tem que ter um nome para tua empresa. Você lembra qual que é? Você tem que dar um nome para a empresa. Existe uma nomenclatura para isso. Não é nome. Se chama razão social. Razão social. Se você parar para pensar, que a gente fala isso tanto, a gente não para para pensar. Se você parar para pensar, o que significa razão social? Você sabe o impacto que tua empresa causa na sociedade? É a razão para a sociedade dela existir. Então, você começa a colocar muito mais valor no teu próprio negócio. Você começa a ficar com muito mais gás, com muito mais fome para fazer a tua empresa dar certo. Porque ela tem uma razão para a sociedade. Não é colocar só dinheiro no teu bolso. Não é só dar salário para os seus funcionários. Mas ir para a sociedade. Que diferença ela vai fazer? Ela vai ajudar a sociedade? Vai fazer o mundo melhor? Entende? Então, isso dá muito mais gás pro dono. E quando você passa isso para todos os seus colaboradores, putz, aí ninguém te segura. Legal, Aí né? que é a cultura forte, né? Uhum. Que começo, hein, de podcast. Muito bom, muito bom. Vocês Eu- vão me eu- cortando aí, porque eu vou Não, desenrolar. eu concordo, cara, porque a gente começou o nosso negócio realmente para botar dinheiro no bolso do dono. A gente precisava de uma renda, pô, vamos começar a prestar esse serviço que tá tendo demanda, beleza. Só que conforme a gente vai atendendo clientes e a gente vai gerando resultado para ele e a gente vê a diferença que isso faz na vida deles, cara, do cara conseguir comprar um equipamento novo, daí ele tira uma foto e manda aqui, ó, papai, chegou agora, hein? Daí aí manda aqueles vídeos descascando lá os negócios de inox lá, Uhum. vê o cara trocando de carro, trocando de casa, Tirando férias. colocando filho em escola melhor. Cara, isso aí realmente deixa a gente até tanto feliz quanto o dinheiro, talvez até mais feliz do que só o dinheiro. Exatamente. Isso a gente chama de salário emocional, remuneração emocional, né? E eu defendo muito aquela cultura da valorização do capital humano. Quanto que você coloca de investimento ou de custo, às vezes, no teu fluxo de caixa, de capital humano. Coisas diferentes que você vai fazer que vai surpreender a tua própria equipe. Né? E não é só dinheiro. Lógico
que a galera quer ganhar dinheiro. Uhum. Mas o que que é aquilo que você vai proporcionar e que ela vai contar pro neto dela? Cara, isso é importantíssimo. Você pode dar uma bonificação, vou dar lá 500, 600 reais de bonificação, beleza. Daqui um ano, sei lá, daqui 3 meses ela já não vai saber o que que ela fez com aquilo. Agora, você proporcionar um momento que ela vai contar pros seus netos, putz, cara. Aí você vai ver funcionário tatuando a logo no braço. Aí você vai ver um funcionário que veste a camisa de verdade, né? E às vezes é algo simples, desde que seja criativo, e às vezes vai ser barato financeiramente, mas vai ter um impacto muito grande, né? Então, isso vale muito a pena, mesmo que você tenha um funcionário, né? Não pense só no dinheiro. Pense no capital humano e como você pode fazer com que intensifique a capacidade emocional de todo mundo que compra de você, que trabalha com você e que vende para você, de você ter uma razão social maior na vida dela, né? Então isso é muito bacana. O produto em si qualquer um faz, mas como que você faz e como que você apresenta ele faz total diferença, né? Às vezes você quer comprar de uma marca pela marca, não é pelo produto, Sim. né? Então, isso é muito bacana. Com certeza, velho. E indo agora pra atualidade ali, como é que é o trabalho da Criativa hoje em dia? O que que vocês produzem lá? Legal. A Criativa hoje, ela atende basicamente, resumindo, em 3 frentes. Primeira frente, o ramo de transporte, caixas de papelão para a indústria, logística, aquelas embalagens para o Mercado Livre. Então, essas caixas de papelão onde a gente fabrica elas, tanto num papelão mais simples, papelão mais duplo, desde que seja uma qualidade boa, e personalizada ou de forma lisa. Trabalhamos também na parte que é a maior fatia da nossa produtividade ali, embalagens para delivery, alimentos, né? E que representa aí mais ou menos 70% da nossa produção, tá? Seja embalagens para hambúrguer, Uhum. restaurantes no geral, A tá? gente conhece um pouquinho das embalagens aí. Então, a gente consegue estar agregando na vida de muitos parceiros de vocês aí também. E então tudo que é voltado à área de restaurante, delivery de restaurante, confeitaria, tudo mais, a gente consegue estar desenvolvendo e fornecendo embalagens aí lisas e principalmente personalizadas. E a gente conseguiu viabilizar também esse mercado com quantidades menores, fazendo um preço justo, né? Mas que seja e que agregue valor assim no produto do cliente. A embalagem, ela vai fazer total diferença, porque o cliente do cliente, isso que eu penso. Muitas vezes, quando eu vou desenvolver algo novo, eu penso no cliente do cliente. No nosso caso. Então, quem tem hamburgueria, não tem que pensar em quem tem hamburgueria. Eu tenho que pensar em quem vai consumir o hambúrguer para eu poder fazer a melhor embalagem para ele. Uhum. Entende? Eu não tenho que vender embalagem pro dono da hamburgueria. Eu tenho que vender a embalagem pro cliente dele. Então, é isso que importa. E a terceira vertente que a gente está entrando no mercado de uma forma bem bacana, arrojada, e a gente quer dominar o Brasil também, na produção de copos e potes de papel. Aqueles copinhos da Starbucks, aqueles copinhos de papel personalizados, a gente conseguiu viabilizar isso não só para cafeterias, né? Onde você vai fornecer ali um cappuccino, um café. A gente consegue viabilizar isso também para outros negócios, que envolve muito branding. Por exemplo, para consultórios, clínicas, escritórios, você tem um copinho personalizado, você não vai colocar mais aquele copinho de plástico, né? Então, nos Estados Unidos já está bem mais avançado do que a gente, mas a gente está entrando nos eixos agora também. Tirar o copinho de plástico e colocar algo que realmente importa dentro da tua clínica, dentro do teu restaurante, dentro do teu escritório, tudo que você imaginar, né? Ter algo personalizado com a tua marca. Por um simples motivo, que ele vai, às vezes, tomar uma água, alguma coisa, mas antes de tomar, ele vai fazer, às vezes, um stories, vai divulgar, você vai ter um vendedor de graça. Ou no mínimo vai ver, né? Igual aqui, ó. Você vai Exatamente. tomar um cafezinho, você vai estar olhando a marca. Uhum. E tudo isso faz com que, no final das contas, ele consuma mais. Exatamente. E isso gira mais o mercado. E as pessoas começam a entender o jogo, né? O jogo do valor. Né? Porque antigamente, até hoje, né? Muita gente utiliza muita embalagem descartável. Sem logo, sem nada, só para entregar. A pessoa está focando muito no produto e deixando a experiência de lado. Né? Focando muito no produto, deixando a experiência de lado. O produto por si só, ele é
ele é obrigatoriamente, tem que ser bom. Uhum. Às vezes você tem um restaurante, você vai fornecer, vai servir ali uma comida brasileira, você vai fornecer ali um hambúrguer bacana. Cara, puta, o mínimo é que seja muito bom. Isso é o mínimo. O Johnny tem uma máxima, né, velho? Qual que é? Que, se você quiser falar, mas que todo mundo compra dos mesmos fornecedores praticamente. No dia de hoje é muito difícil você se diferenciar por produto, né? Porque, poxa, antigamente, tudo bem, né? Quando lançaram a pizza de frango com catupiry, por exemplo. Nossa, era só algumas que conseguiam acesso para comprar aquela bisnaga de não sei o quê e Legal. fazer e tal. Mas hoje, poxa, tem, assim, se não tiver milhares, tem centenas de fornecedores ali que conseguem te fornecer qualquer tipo de bisnaga, qualquer tipo Distribuidoras, de né? distribuidoras que consegue qualquer tipo de processado, de proteína, é só você saber procurar, o teu concorrente também vai conseguir e, assim, é muito, muito, muito difícil você se diferenciar só com o produto. O produto tem que ser bom e é obrigado. Você é obrigado a teu produto ser gostoso e chegar bem na casa do cliente. Beleza, aí você bateu o mínimo. A partir dali que é o game. É tipo escovar o dente pra sair com a gata, né? É, Não Não é Exatamente. uma coisa que vai te diferenciar. Mas se você não escova, porra, daí você não tá nem Aí você pra... tá fora do mercado, né? Sim. Sim. Isso me faz lembrar, cara, um pensamento que meu pai me passou, isso há muitos anos atrás, foi até legal. Esse pensamento que meu pai me trouxe há muitos anos atrás, se a gente não comentasse agora, talvez eu não lembraria mais. Que é, o que você faz que difere dos seus concorrentes? Qual que é o teu diferencial de verdade? E esse diferencial, o que você faz com que teus concorrentes não consigam fazer igual você? Uhum. Porque às vezes você tem um diferencial, beleza, mas existe um método e outra pessoa, igual quando você cria seu método para vender alguma coisa, vender algum curso, tudo bem. Mas você consegue replicar isso, né? Uhum. E o que você vai colocar na sua marca, que é um diferencial de verdade, que não existe, e o que você vai fazer para que os outros não consigam fazer? O que você faz que os outros não conseguem fazer? Essa é a principal coisa. Tem um nome pra isso aí. Vantagem injusta. É uma vantagem que você tem sobre os outros, só que eles não conseguem competir nesse sentido com ele. Vou te dar um exemplo. Qual que é o nome da nossa empresa? Criativa. Criativa. Primeiro pilar de valor da minha empresa. Criatividade. Eu posso te ensinar a fazer um vetor, desenhar um quadrado, mas eu não posso te ensinar a ter criatividade. O que eu posso fazer por você? Eu posso te estimular a criatividade. Te dar criatividade eu não posso. Né? Os outros valores da minha empresa é confiança e progresso. Né? Confio em todo mundo que está junto comigo até darem margem de eu não confiar mais. E progresso, porque progresso você não pode ficar estagnado, senão vai para trás. Mas enfim, voltando na criatividade, a partir do momento que você estimula a criatividade, você pensa diferente. E quando você pensa diferente, você cria uma ação. E essa ação, ela é motivada por algo que o outro não foi motivado a fazer. Aí você começa a fazer coisas que os outros não vão conseguir. Vai ser uma vantagem injusta, né? Eu tenho até atrelado a minha vida no geral, eu faço corrida de longas distâncias, e eu consigo fazer com que esse meu hobby seja totalmente atrelado à criatividade. Porque eu faço com que meu organismo tenha maior oxigenação no cérebro, com que eu esteja fisicamente em lugares diferentes, sozinho, para dar margem da minha cabeça a pensar em coisas disruptivas. Desconstruir. Qual que é a tua capacidade de desconstruir algo que já existe há muitos anos? Hoje a gente cria algo porque a gente é estimulado por tudo, a partir dos nossos sentidos. Uhum. Toda a nossa experiência. Então a gente cria isso, materializa na nossa cabeça e coloca aquilo como certo.
uma das coisas que mais faz... ó, vamos pegar o exemplo das crianças. As crianças são extremamente... Sua filha tá com quantos anos? 2. 2 anos. Você deve falar assim, nossa, ela tem uma criatividade incrível. Sabe por que ela tem uma criatividade incrível? Porque ela não teve muito tempo de vida para as pessoas colocarem qual que é o padrão da sociedade na cabeça dela. Não limitaram ainda. Não limitaram. Então, é uma página em branco para ela poder colocar o que ela quiser. E a gente tem que voltar a essa origem para a gente aflorar a nossa criatividade e criar algo novo. E a gente, no nosso caso, transforma isso em embalagens. Uhum. Produzir a embalagem, você pode ir em qualquer gráfica falar assim, ó, copia essa embalagem para mim. É o que mais acontece comigo, a gente criar algo. Eu não consigo patentear tudo por questão de tempo e dinheiro para você poder patentear. Mas a gente cria uma embalagem nova a cada dia. Todo santo dia tem uma embalagem nova. Um formato diferente, uma função diferente, material, enfim. Mas o que a gente faz, que às vezes nosso concorrente não consegue fazer, que no máximo que ele consegue fazer é copiar. Aí ele vai mudar um detalhezinho ou outro. Mas tá tudo bem, isso eu já superei. No começo era difícil para mim. Então eu criava algo muito legal, disruptivo, colocava no mercado, passava 3, 4 meses, puta, via outro copiando. Então para mim isso no começo foi bem difícil. Porque a gente se apegava muito ao nosso negócio. Hoje não. A capacidade que você tem de realmente desapegar e o que você fazer, você jogar pro universo e deixa fluir. Né? Então, e a gente consegue ir estimulando cada vez mais quando a gente vai fazendo coisas diferentes. Desconstruindo tudo. Qual que é o padrão? O padrão é quadrado? Vamos fazer triangular. Sei lá. Pega isso, faz de cabeça para baixo. Uhum. Muda a funcionalidade. Então, e a gente vai estimulando. E a gente, dentro da nossa cultura, a gente proporciona isso para os nossos colaboradores também. De pensar diferente, mas pensar diferente no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, olhando as mesmas coisas, não vai rolar. Você tem que tirar. Tira da bolha. Vai fazer algo diferente. Uhum. Bota a tua cabeça para trabalhar. Não escuta ninguém. Pensa você para dentro. Por dentro. Deixa seu cérebro trabalhar. Deixa a natureza fazer seu efeito. Quando a gente tem essa tríade de corpo, mente e espírito, a gente consegue ter ideias disruptivas. Lógico que são coisas diferentes quando você vai para um ambiente para escutar pessoas e assim vai. Beleza, tudo bem. Mas o quanto de tempo você está dedicando para você? E as consequências, cara, elas são imensuráveis. Quando você vai fazer algo diferente num lugar que você não conhece. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia breve com a corrida, tá? Quando eu quero colocar a minha criatividade para trabalhar de verdade, eu tiro todos os indicadores que existem de tecnologia. Tiro relógio, celular, tudo. Mapa, tudo. E saio sem rumo. Olha que loucura. Saio sem rumo. Aí eu começo a ir para lugares que eu nunca fui. Correndo mesmo, fazendo uma corridinha tranquila. Vou para um lugar que eu nunca fui, deixo o carro e tchau. Começo a entrar em ruas que eu nunca entrei. E assim, os meus sentidos vão ficando mais aguçados. Porque eu vou entrando em estado de sobrevivência também. Uhum. E eu começo a ter percepções diferentes do normal. Então eu não sei quanto tempo eu tô correndo, qual que é a velocidade que eu tô, qual que é a distância que eu tô percorrendo. E não tá escutando nada também. Não tô Ouvindo, escutando nada, eu não tô deixando nada me influenciar. Uhum. E eu começo a entrar em um estado de autoconhecimento. Eu começo a sentir, de dentro para fora, batimento cardíaco. Eu começo a sentir e mentalizar minha corrente sanguínea. Minha respiração, tudo. E isso vai fazendo com que você comece a despertar mais criatividade. Tua cabeça vai longe. Você vai começando a sair do físico e entrar na parte mental. É lá no fundinho que você vai encontrar a tua criatividade. Existe uma série de vantagens, estou falando só de uma, de criatividade. Porque você está fazendo algo diferente, num lugar diferente, sem nada para te estimular ou te convencer de algo. Aí, pum, pinta uma ideia. Aí quando você volta, você começa a colocar ela em prática, que isso é importante também. Não adianta ter uma ideia e não tirar ela da sua cabeça. Uhum. Começar a colocar em prática, a ação. Que é aí que vai começar. Aí o que acontece? Você começar a fazer ajustes. Né? E é por isso que eu trouxe esses dois modelos aqui. Né? A gente está desenvolvendo e quando você começa a ter uma ideia e você começa a colocar em prática, você começa a fazer protótipos. Né? Então, às vezes... Começa a colocar aqui, ó.
essas, 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 essas embalagens que estão sendo hypadas agora, com divisórias e tudo mais, às vezes elas já foram despertadas essa ideia há muitos anos atrás, Uhum. né? E elas não foram feitas do jeito que está agora. Foi feito de uma forma muito mais bruta, de uma forma menos delicada e que a gente vai aprimorando. Então, vai aprimorando. Então, nada vai ficar perfeito. E a gente tem que ter muita consciência disso, cara. Que se você se prender na perfeição, no começo você não sai do lugar. Uhum. Mas você tem que se prender em querer melhorar, deixar algo mais fácil, né? Então, para mim, o principal ponto hoje não é fabricar a embalagem, e sim você estimular a criatividade para fazer algo diferente e proporcionar uma experiência bacana para o cliente do seu cliente, lá na ponta, né? Então, isso para mim faz total diferença. Show de bola, velho. E a gente já te conhece, né? E eu sei que você faz essas corridas mais longas para justamente ter mais tempo para estimular essa criatividade, né? Você corre 100 km, ultra maratona. Hoje eu faço hoje não, desde 2016 eu faço ultra maratona de montanha, e eu não sabia, quando eu entrei nessa, eu não sabia a proporção das coisas que ia me levar, dos caminhos que eu ia tomar, das oportunidades que eu ia ter. Mas enfim, resumindo, eu faço ultramaratona de montanha desde 2016, provas de mais de 100 quilômetros de distância, onde a gente fica lá, depende do nível de dificuldade, mas mais ou menos de 24, 22, a provas até 30 horas correndo, né? E é onde você tem a maior conexão com você mesmo. E você fica nesses momentos assim, você fica pensando no quê, cara? É justamente nesse momento que você fica pensando em criatividade, de, porra, como é que eu melhoro querendo ou não, a embalagem, o trabalho. Fica pensando em tudo. A gente não, na verdade, eu não forço nada. A gente não força nada e seria hipocrisia minha falar que eu vou com esse intuito. Não, não vou. A partir do momento que a gente vai fazer algo de um desafio extremo, porque isso é um desafio extremo, poucas pessoas no mundo fazem isso, você dá margem de você ser surpreendido. Quando as pessoas perguntam pra mim assim, qual é a sua expectativa para o evento X ou Y ou para tal coisa? Não, peraí então. Qual a sua expectativa pro evento X? Zero. Eu não crio expectativa nenhuma. Zero? Não crio expectativa. Minha expectativa é zero. Zero. Por quê? Porque assim eu dou margem e uma grande oportunidade de ser surpreendido. Como que funciona a questão da felicidade, da realização e da frustração? Você só é frustrado com algo que você criou uma expectativa Uhum. e você não atingiu aquela expectativa. Uhum. Você ficou abaixo daquela expectativa, então você foi frustrado. A partir do momento que você tem uma expectativa e algo aconteceu que foi superado, você fala assim, meu Deus, foi um evento maravilhoso. Uhum. Então, você quer ser mais frustrado ou surpreendido na sua vida? Você Uhum. quer ser mais surpreendido de forma positiva? Sim. Então, você não pode ficar criando muita expectativa das coisas. Você deixa a expectativa baixa pra, tipo, se vier uma coisa média, você, porra, Exatamente. muito bom. E isso não significa que você não vai estar sempre preparado. Sempre você vai estar preparado, né? E aguçado. Isso é algo que eu aprendi muito na montanha. Você sempre estar aguçado para tudo que está acontecendo, né? Então, e tudo que puder acontecer, não necessariamente você vai ter um plano para tudo. Senão você vai ficar louco, porque você vai fazer uma lista gigantesca de Sim, coisas. sim. Mas você saber agir rápido, né? Então, quando eu vou para um grande desafio, lógico, eu me preparo fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? Essa tríade aí, quando você une tudo, ninguém te segura. Corpo, mente e espírito. E quando é dada a largada de uma prova dessas, geralmente a largada é 8 da noite ou meia-noite, onde você passa a madrugada inteira na montanha, correndo. E como a distância é grande, a que eu gosto de fazer é de 100 quilômetros, e não são muitos corredores, o que acontece? Acaba Quantas pessoas mais ou menos, cara? Desculpa interromper. Estourando. Quantos loucos? Estourando aí umas 200 pessoas. 200 Estourando, Não é igual a. Não é igual essas corridas de rua que tem milhares de pessoas. E é 200, tipo, a nível nacional, que juntam a galera de fora, né? Pessoas do normalmente. mundo inteiro. Mundo Pessoas inteiro. do mundo inteiro, assim, sabe? E o Brasil vem ganhando força nisso também, tem bastante atleta brasileiro bom, mas os melhores ainda são os europeus e
que já treinam e têm uma cultura muito mais forte, né, do que o Brasil nisso. Mas enfim, então quando é dado a largada, as pessoas, os atletas, eles se dispersam. Cada um tem um ritmo, então, e como a distância é muito grande, você não fica com uma galerinha correndo. Uhum. A maior parte do tempo você fica sozinho. E até isso, filosoficamente, faz com que você se encontre com você mesmo, né? E quando você está no meio daquele desafio, é muito fácil. Você vai passar pela madrugada, a pior parte é a madrugada, é a escuridão. E muito tempo correndo em atividade, porque se você parar, se você vacilar, você chega num ponto de corte, que é mais ou menos de 15 a 20 quilômetros, tem um ponto um CP, né, que a gente fala, que é um ponto de controle. Checkpoint, alguma coisa assim. Uhum. E aonde tem, às vezes, uma pessoa, um médico, um apoio, minimamente um apoio, né? Uhum. E aí, cada lugar desse existe um tempo de corte. Então, se até o horário tal você não chegar, putz, você está eliminado. Então, você não pode, você tem que fazer uma gestão daquilo, planejamento. Então, isso eu consigo atrelar muito aos negócios, né? Então, qual que é o planejamento que eu vou fazer? Qual é o ritmo que eu vou ditar, né? E quais são os imprevistos que podem acontecer, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente vai de coração aberto e mente aberta, sem ficar pensando muito. Porque quando você está pensando muito, você foca em alguma coisa e tudo que você foca expande. E se você foca e expande em uma coisa só, você desfoca das demais. E você tem que estar sempre o quê? Aguçado. Então, e para estar aguçado, você tem que estar alerta para tudo que pode acontecer. Então, num desafio desse em específico, você tem que estar aguçado para tudo que pode acontecer. E como que você faz isso? Você tem controle sobre o outro? Não tem. Você tem controle sobre a montanha? Não tem. Tem controle sobre o clima? Não tem. Você tem controle sobre você, né? Então, você olha para dentro, né? Como que tá a sua alimentação, sua nutrição? Como que tá a sua respiração, sua hidratação? Como que tá todos os seus indicadores internos? Isso você consegue sentir. E quanto mais o tempo passa, mais você fica bom nisso. Por exemplo, você começa a monitorar seu batimento cardíaco. Você sente seu batimento cardíaco. Você começa a monitorar a sua respiração. Chega ao ponto de você conseguir saber e sentir, na verdade, mais um autoconhecimento, e eu gosto de chamar e uso muito sobre auto-hipnose, o poder que você tem de você realmente se sentir, se você realmente se conectar e você realmente poder ter controle sobre você mesmo, né? Você ter a capacidade de fazer uma auto-hipnose, sentir sua corrente sanguínea, sentir sua unha, sentir seu fio do cabelo, você se conectar com você mesmo e nada vai te abalar naquilo, entende? E você entrar num modo de sobrevivência onde você se preparou, você não criou expectativa, mas você se preparou para o pior. E quando você se prepara para o pior, qualquer coisa que possa acontecer não vai te abalar. Por exemplo, eu vou falar e pode parecer bizarro. Por isso que é muito bacana a gente sempre tentar ter acesso à criatividade das crianças, porque a criatividade das crianças às vezes parece bizarra. E quando eu vou me preparar para um desafio extremo, no qual eu estou me preparando para abril, agora eu vou fazer uma prova em abril de 110 quilômetros na Patagônia. Nossa. E alguns minutos antes de começar, eu começo a me conectar comigo mesmo. Eu saio ali da muvuca, começo a fazer uma atividade de auto-hipnose, de concentração comigo mesmo. E começo a visualizar alguns piores cenários. Por exemplo, eu começo a imaginar que mesmo que minha perna caia, eu vou continuar na prova. Mesmo que por algum motivo minha perna seja dilacerada, eu vou continuar na prova. Sabe por quê? Porque a mente, ela não sabe distinguir o que é real do irreal. Ela não sabe. Isso cabe à consciência. E isso acontece às vezes quando a gente tá dormindo, tá sonhando, e você acorda e fala assim, meu Deus, será que foi sonho? Será que é realidade? O que será que Verdade. aconteceu, né? Isso acontece. Porque o nosso cérebro não sabe distinguir a realidade do fictício. Então você coloca o que você quiser lá dentro. E quando você coloca e visualiza que você está correndo de forma Uhum. sem uma perna, por exemplo, que pode parecer bizarro, ela vai acreditar, né? E o maior índice de desistência numa prova dessa é dor de barriga, problema gastro. Às vezes a pessoa não treinou
se alimentando daquela forma. Às vezes o país que ela não tá acostumada com a gastronomia do local. E, enfim, né? Às vezes consumiu mais um do que o outro e acabou tendo dor de barriga. E isso Uma feijoadinha. é o que mais tira a galera da Feijoadinha, prova. O cara meter uma feijoada ali e vai sai do 5 km. Mas, cara, então, se você tá preparado e a sua mente acredita que você vai continuar correndo com uma perna dilacerada, você acha que uma dor de barriga vai tirar você da prova? Nunca. Não vai, cara. Porque você se preparou, não só fisicamente. Eu não tenho o melhor físico, mas você pode ter certeza, cara, que minha mente ela tá altamente treinada pra isso. Então, isso faz total diferença. E quando eu tô nesse processo, né, desde a largada até a chegada, acontece milhões de coisas que podem acontecer na minha cabeça. Abre diversas lacunas e você deixa fluir. E a partir do momento que você deixa fluir, as coisas vão aparecendo. E não existe explicação. Você apenas está se colocando num lugar onde a sua criatividade pode ser aflorada. E eu adoro na montanha porque é o lugar que eu consigo me conectar a Deus. Que entra o terceiro pilar, para mim é o mais forte. Espiritualidade. Cada um tem sua espiritualidade. Cada um acredita numa coisa. Mas a partir do momento que você consegue acreditar e sentir algo que rege sobre nós, você acreditar de verdade naquilo, coisas sobrenaturais podem acontecer. E as coisas vão pintando na sua cabeça, né? E você, estando aberto a isso, as ideias vão aparecendo. Já aconteceu diversas vezes de eu ter uma ideia, porque meu cérebro tá ali a todo vapor, e ele tá vivendo numa situação que ele não sabe mais o que é real do irreal. Então, a criatividade pode vir a qualquer hora, pode ser de qualquer forma. Às vezes eu paro e anoto. Quantas coisas eu paro e anoto? Porque se eu não programar uma rotina para colocar aquele pensamento em ação, não vai valer de nada. Eu posso esquecer e, às vezes, passou uma ideia milionária. Entende? Então, isso é importante. Você criar uma rotina de você deixar algo real a partir daquilo que não é real. Então, o irreal tá na sua cabeça. Aí, a partir do momento que você escreve, coloca na tua rotina para transformar aquilo em ação, aí sim, aí você vai começar a montar um protótipo, aí você vai melhorar, aí você vai começar a ter uma razão social melhor. Né? Então, isso é muito importante, você poder colocar, não só da corrida, eu tô falando da corrida porque é a minha realidade, mas já parou pra pensar quais as ações que você tá tendo, que você tá se obrigando a crescer? Você tá se obrigando a se colocar em movimento? Não tô dizendo que vai ser fácil. Eu fiz minha inscrição para fazer uma prova de alto nível de desafio. Mas quem fez a inscrição fui eu. Eu quis fazer a inscrição. Eu vou me lascar lá. Não é fácil, não é gostosinho. É difícil. É muito difícil. Mas eu tomei a decisão de passar por aquilo. Isso se chama resiliência, resistência. Você querer dormir no barulho, vamos dizer assim. Você ficar confortável no desconfortável. Parece até clichê, muita gente fala isso, mas é real. Só que para você ficar confortável no desconfortável, você tem que passar pelo desconforto várias vezes. Não existe outra fórmula, né? E para você passar pelo desconforto, você tem que se colocar naquilo. Fazer a inscrição daquilo que você não tem certeza que você vai dar conta. Às vezes as pessoas falam assim: como que você escolhe teu desafio? Uma boa pergunta. Como que você escolhe teu desafio? Eu olho as coisas que eu não tenho certeza que eu dou conta. Puta, eu acho que eu não dou conta, então é lá que eu vou estar. É lá que vai me tirar da zona de conforto. Porque se eu escolher algo pra fazer que eu sei que eu dou conta, o que vai mudar na minha vida? É só mais um? Qual que é o desafio mais fera que você já fez? Não, é o próximo. Com certeza é o próximo. Eu não vou ficar olhando pra trás, né? Igual jogador de basquete. Até compartilhei isso com um colaborador nosso essa semana. Hoje, o salário de um jogador de basquete é infinitamente maior do que o salário de um jogador de futebol. Quando um jogador... Olha que loucura. Quando um jogador de futebol marca um gol, o que ele vai fazer? Ele vai comemorar. E daí vem aquela galera e torcida e comemora. Uma loucura, e vira pirueta, e faz dancinha. Beleza. Quando um jogador de basquete faz uma cesta, o que ele faz? Só volta pra defender. Cara, ele volta pro jogo lá, rápido. Beleza, uma comemoraçãozinha rápida, e já volta pro jogo, bicho.
Lógico que você tem que comemorar suas vitórias, mas vai pro próximo. Ou dar um grito de guerra ali, né? Grito de Lógico, guerra ali energia. E volta, né? Entende? Fez a cesta, beleza, parabéns, mas vamos pra próxima. Ou vamos segurar as pontas. Porque eu faço uma cesta aqui, se eu não ficar aguçado, eu vou levar uma lá, bicho. Entende? Então é mais insano as coisas. E você começa a se preparar pra isso. Você se coloca naquilo, você escolhe o que você quer. A maior dádiva que a gente tem é o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser. E aonde você se coloca? Às vezes as pessoas se colocam no final de semana que pode fazer coisas extraordinárias, fica todo final de semana em casa, no sofá, fazendo bosta nenhuma, né? Cara, faz algo que te tira da zona de conforto. É clichê, mas faz diferença, mas você tem que escolher aquilo. Não espere que alguém vai pegar você, olha, vou te levar lá agora, vai fazer, vai ser difícil, mas tá tudo bem. Não, cara, parte de você. Você se coloca no lugar de desafio. E quando você quer se colocar no lugar de desafio, você vai colocar energia naquilo. Você vai querer melhorar, né? E não há nada mais motivador do que seu próprio resultado. Se você fez um resultado, você vai querer melhorar, né? Então isso faz muita diferença, é isso que me move também, sabe? E que isso leva pra minha vida nos negócios, leva no meu relacionamento com minha esposa, em todas as áreas da vida, na vida financeira, né? Você sempre vai querer fazer mais e melhor, né? Pra ajudar mais pessoas. E para você que busca, né, de forma consciente, essa resiliência, essa parte de criatividade, essa parte de mindfulness, né, de você estar ali conectado com o seu interior ali, o que você tem de dica, assim, para as pessoas que ainda não estão no teu nível de, porra, vou correr uma maratona, vou correr um 100 km? O que as pessoas podem fazer para começar a ter esse tipo de desafios, né, de buscar uma rotina como essa aí? Primeira coisa que eu sugiro, eu pensei aqui agora e acho bem bacana. Se você abrir o explorar do teu Instagram agora, vai vir coisas que o algoritmo identificou que é do seu interesse. A partir do momento que você abrir lá e você escolher aquilo ou ver, continuar consumindo aquele conteúdo, você vai continuar vivendo a vida que você já vive. A minha dica, minha sugestão é você pegar e não fazer nada daquilo. Pega o celular de alguma outra pessoa, às vezes está num ambiente diferente, e abre o explorar dessa outra pessoa. O mundo, existe infinitas possibilidades de fazer coisas diferentes. Quando que foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Frasezinha clichê também, mas que faz muita diferença. O que você vai fazer de diferente? Coisa que você nunca fez. Porque assim você vai começar a estimular os seus neurônios. Ele vai começar a trabalhar para aprender algo novo. Se você não faz algo novo, você acaba entrando num conforto mental. Porque você só faz aquilo que você já sabe fazer. Você só faz aquilo que você já é bom. Mas o que vai fazer você explorar tua capacidade mental de fazer coisas novas é quando você vai fazer algo que você nunca fez. Eu, todo ano, aprendo um esporte novo. Eu pego um esporte que eu nunca fiz e quero aprender. Isso vai melhorar em tudo na minha vida. Capacidade de pensar, aguçar os sentidos, mental, emocional, né? Físico, às vezes uma mobilidade, que nem um esporte novo que você vai fazer, uma mobilidade diferente, né? Então, e com certeza, quando você vai fazer algo novo, você vai mudar o ambiente. Você vai para um ambiente diferente, você vai conhecer pessoas diferentes. Aí, a partir disso, você vai ter oportunidades diferentes, né? Olha onde a gente se conheceu, né? A gente se conheceu num evento. Por quê? Porque você escolheu estar lá. Eu escolhi estar lá. Eu te conhecia? Não. Eu conheci o palestrante? Não. Né? Mas eu preferi ir para lá. Nunca tinha participado de um evento daquele. Né? Então, e olha onde a gente está hoje. Olha as parcerias que a gente vai fazer. Olha as pessoas que a gente vai impactar. Sim. Né? Porque a partir do momento que você escolhe algo que você não faz, você dá abertura para ter resultados que você não tem. Né? Então, a dica que eu dou é: faça algo que você não faz e não tem costume de fazer. Que com certeza isso vai abrir sinapses mentais para você poder aprender algo novo, estimular coisas novas e que volta lá no começo da conversa, em criatividade. Você pensar diferente, você fazer diferente, impactar pessoas diferentes. Às vezes uma pessoa que você nunca viu na vida, porque está num ambiente diferente, ela vai te falar alguma coisa que vai deixar a pulga atrás da orelha. E isso vai fazer você criar algo novo, né?
Você E falou de ambiente, que você investiu pesado para estar em ambiente de quem, digamos assim, chegou onde você queria chegar. Uhum. E como é que você escolhe esses ambientes também, cara? Pelo resultado. Cara, o resultado vai ditar aquilo que para onde você vai querer andar. Então, hoje é muito fácil, a gente tem acesso à informação. Então a gente consegue ver. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque no Instagram, por exemplo, tem muita gente postando coisas e é muito fácil você postar algo que não é verdade, né? Como que você faz? Você se aproxima. E a partir do momento que você cria momentos onde as pessoas se desarmam, você conhece a pessoa de verdade. Às vezes não vai ser numa palestra, mas vai ser no evento pós-palestra, Uhum. quando a pessoa se desarmar. Então, invista em lugares onde você vai encontrar pessoas desarmadas. Se você bater de porta em porta querendo vender um produto num restaurante, por exemplo, a pessoa que tá ali, ela já tá armada, ela sabe, putz, mais um vendedor, cara, o que que eu vou falar pra ele, qual a desculpa que eu vou dar pra ele não ficar me enchendo o saco, Sim, né? sim. Mas se ela estiver jogando tênis no clube ao domingo, nos domingos, por exemplo, ela não vai imaginar que você é um vendedor, mas vai começar a jogar tênis com ela. Aí talvez no terceiro encontro, você vai falar o que que é o teu negócio. Uhum. Não coloque o teu negócio em primeiro lugar, coloque você em primeiro lugar, o teu negócio vai ser consequência. Aí talvez você feche o melhor negócio da sua vida, porque você não quis vender, né? Uhum. E a venda, ela acontece quando você desvenda alguém, deixa claro pra alguém, sem forçar nada, né? Então, a sugestão que eu deixo, frequente ambientes onde as pessoas estão desarmadas, mas você sabe que lá elas estão, né? Então você vai ter um acesso melhor. Você vai pagar pelo ambiente e você vai colher as pessoas, entende? Não querer comprar as pessoas, compre o ambiente. No caso, antes de vender o seu produto, você vender Você. você mesmo, porque antes da gente comprar o produto, a gente compra pessoas, né? A Exatamente. gente associa aquele produto a uma pessoa, confia naquela pessoa, que é o que acontece no mercado de influenciador, né, Exatamente. de influência aí, né? Uhum. Eu vou contar um negócio pra vocês que eu faço e eu aprendi isso há muito tempo atrás e funciona. Às vezes, quando eu quero vender pra uma pessoa, tipo, eu quero vender pra pessoa X. Primeira coisa, eu entro no Instagram dela e vejo pontos de conexão. O que que essa pessoa faz que eu também faço? Ou o que que essa pessoa faz que eu posso fazer? Como que essa pessoa se veste? Quais os lugares que ela frequenta? Né? Onde que ela mora? Já aconteceu várias vezes de eu mudar a minha forma de vestir porque eu vou aparentar vestir igual aquela pessoa para ela gerar uma conexão comigo. É muito importante a gente saber que a gente tem que agir de forma natural, mas totalmente intencional. Você vai para algum lugar, você tem que ir com intenção. Saber o que você quer. Mas não seja forçado, senão isso cai. Uhum. Tem que ser natural. Você tem que saber lidar com isso. É uma soft skill, né? E a partir disso, vai gerar outras vantagens. O negócio é uma delas. Hoje eu tenho grandes amigos que partiram de lugares que eu investi pelo lugar, conheci a pessoa, se tornei muito amiga e fechei negócios, mas o principal ativo que eu tenho com essa pessoa não é o negócio, é a amizade que eu tenho com ela. Entende? Caralho. Então isso faz muita diferença. E eu quis me conectar com aquela pessoa. Então eu estudei ela. Uhum. Tá? Você tem que estudar o seu cliente, saber com quem você se comunica. A partir do momento que você gera pontos de conexão, a pessoa, e ela sempre vai se conectar, olha que loucura. A pessoa sempre vai se conectar com alguém parecido com ela. Tá? Já começa aí. Você viu que loucura? Tá todo mundo de preto aqui? Tá mesmo? Isso é um ponto de conexão. Mas Você enfim, olhou o nosso Insta lá? não sei. Mas enfim, por exemplo, olha que analogia bizarra. Você sabia que a maior parte das mulheres encontram homens e que se casam com homens parecidos com seus pais? Comece a prestar atenção nisso. Uhum. Geralmente, a mulher casa-se com um homem parecido, não fisicamente, mas com o jeito do seu próprio pai. Porque ela se sente segura ali. Uhum. Ou ela teve um estereótipo de segurança, que é o seu pai, né? Não tô falando todos os casos, tô falando a Uhum. maioria, Uhum. né? Onde ela encontrou em outro homem, porque ela não pode casar com seu pai. Mas ela encontrou em outro homem, isso é neurociência. E ela vai se sentir segura, porque a mulher ela só quer uma coisa do homem, ela só quer se sentir segura. Né? E é o papel do homem
deixa essa mulher segura. Então, e ela se conectou com ele porque ele trouxe segurança para ela. E a gente, como que a gente utiliza isso nos negócios? Trazendo segurança para a pessoa que quer comprar. Só acontece uma venda quando a pessoa que está vendendo acha que o dinheiro da outra pessoa vale mais que o seu produto e vice-versa. A pessoa que está Uhum. comprando acha que o produto vale mais que o seu dinheiro, né? E ela vai deixar o seu dinheiro com quem ela se sente segura, né? Hoje a gente teve uma disrupção muito grande com o online depois da pandemia, onde as pessoas estão tendo muito mais confiança nas empresas de forma online. Porque tem acesso à informação e pesquisa daqui. Antigamente, o cara não comprava online por medo de ser fraude. Lógico que acontece até hoje, mas as pessoas hoje confiam muito mais, né? Por que confiam muito mais? Porque tem um feed legal. Tá lá no Google, tá no Instagram, tem conteúdo todo dia, aparece a cara do dono. Uhum. Isso transparece o quê? Confiança. Então, o que você está fazendo no teu negócio que você está transparecendo confiança e segurança para o teu cliente? Por que ele vai comprar de você? Ele sabe que os produtos ali, os alimentos são de boa procedência, né? Então, enfim, quando a gente começa a entender esse jogo, cara, a gente vai para uma outra esfera, que não é vender produto, e sim conhecer sobre pessoas. Legal, né? Inclusive, o trabalho dos marketplace é meio que de aumentar essa segurança para o cliente, né? Então, as políticas de reembolso, de até 7 dias, se você não gostar do produto, você pode devolver sem custo e recebe o reembolso. Verdade. E trazendo para o iFood ser pró-cliente ali, sempre, né? Na hora do cancelamento. Se algo tiver errado no produto, ele devolver parcialmente o produto. Se o refrigerante for errado, ele devolver o dinheiro parcialmente. Essas coisas aí também é porque eles notam também que cada vez mais as pessoas estão comprando segurança, né? Exato. Comprando conforto e segurança, né? Daí o conforto e Exatamente. segurança vem do delivery, de você pedir numa Amazon, você pedir num Mercado Livre, que, pô, qual que é o pior, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você comprar um negócio e você não gostar? Você vai ter o trabalho de levar no Correios ali e devolver. Teu dinheiro tá de Uhum. volta. Exatamente. Pagou no cartão de crédito, só estorna e acabou, né? Agora você vai num site ali, Mequetrefe ali, você ainda hoje, pô, será que eu vou? Será que é Exatamente. Esse é verdadeiro, um né? dos nossos trabalhos ali de mostrar o Instagram mais confiável e deixar o Google ali também bem confiável, através de avaliações, Sim. comentários, para não acontecer isso, para Uhum. passar confiança pro cliente, né? Inclusive, diversas marcas usam um podcast ali pra parecer mais confiável, né? Porque assim, o que acontece? Hoje a primeira venda que você faz é pelo que você aparentou, né? Mas a gente não pode chamar um cliente de um cliente porque você vendeu uma vez. Você só tem um cliente quando você vendeu pela segunda vez. Faz olhando pra câmera isso aí, porque eu gosto Legal nessa daí, né? essa parada aí, ó, da Não, porque assim, segunda é venda aí. muito importante isso, você saber jogar esse jogo. Porque você só tem um cliente, você não tem um cliente porque você vendeu pela primeira vez. Você só tem um cliente quando você vendeu pela segunda vez. É quando ele voltou. É aí que você tem um cliente. É a experiência, a capacidade que você tem de proporcionar a experiência pro teu cliente e que ele gostou tanto que ele vai comprar de novo. Se o cliente não comprou pela segunda vez, porque algo tá errado. Algo tá errado, cara. Você tem que entrar em contato com ele e falar assim: meu amigo, o que aconteceu que você não comprou de novo? Me fale aqui, né? Porque eu vou melhorar. Porque não é a primeira impressão que fica, e sim a primeira impressão que ficou após sua experiência, né? Às vezes você pode ir lá conhecer a nossa fábrica e às vezes na primeira impressão lá você não teve uma impressão legal. Mas depois que eu te trouxe pra dentro, te mostrei isso, te mostrei aquilo, expliquei algumas coisas, você foi embora, aí você teve uma outra percepção, é aquela que vai ficar. É aquela percepção que ficou que vai fazer você comprar de novo ou não, né? Então, ou outra coisa, vamos supor, vamos pensar no mundo das embalagens. Você fez uma embalagem top, uma impressão bacana, uma experiência ali na embalagem. Fez lá no Criativa daí, né? Criativa Embalagens com certeza fez essa embalagem pensada, exclusiva para você, onde o cliente, quando chegou pro cliente, putz, que top! Muito legal, fez stories e tudo mais. Na hora de ela consumir o seu produto, putz, deixou a desejar. Não tava gostoso. Faltou isso. Ou a pessoa odeia tomate, você colocou tomate.
que aconteceu com a imagem da embalagem? Ah, Foi por Torrou. água abaixo. que nem A tua galera marca gosta de inteira. falar, né? Torrou o bigode, né? Torrou o bigode, cara. Perdeu toda a experiência. Então não foi a primeira impressão que fica. Ela vai ficar com a impressão que ficou. Às vezes é por causa disso que ela não comprou pela segunda vez. Uhum. Né? E você não sabe. Por quê? Porque você não perguntou. Você sabe onde estão as maiores respostas para as nossas vendas? Na pergunta que a gente vai fazer pro cliente. Ah, pra quem que eu pergunto? Eu vou ver no chat GPT, vou ver no Google. Não, cara, pergunta pro teu próprio cliente. O que você quer? O que aconteceu? Né? E você começa a construir um arsenal de informações, perguntando. A tua própria arma que você tem para ir para a guerra, quem vai fornecer é o seu próprio cliente, com as perguntas que você vai fazer. O que você gosta? O que você quer colocar? O que você quer ter de experiência? Qual que é a sua expectativa? Porque se você não saber qual que é a expectativa do cliente, como que você vai atingi-la? Entende? Quando alguém pergunta para mim, eu deixo muito fácil, né? Mas as pessoas não são assim. As pessoas são ansiosas, elas criam expectativas lá em cima, porque o acesso à Sim. informação é absurda. E ela já viu em algum lugar, ela quer aquilo ou melhor. Entende? Só que a gente só vai saber quando a gente pergunta. Você já viu em algum lugar? Tem alguma coisa que você não gosta? Né? Aí você vai criando. E você tem que o quê? Documentar, categorizar. Não sei como que é a gestão de cada um, mas é importantíssimo você ter, às vezes, um CRM, um ERP, para você poder fazer cadastros, colocar o que aquele cliente gosta, né? É importantíssimo, qualquer negócio que você tenha, você saber da vida daquela pessoa. Se ela tem um pet, qual que é o nome do pet? Tem filha, qual que é o nome da filha? Uhum. Às vezes você vai mandar, olha, cara, não existe nada mais carinhoso. Você pode pegar uma embalagem branca. Você pode pegar uma embalagem branca, assim, mas se você vai mandar, e você tem no seu cadastro, que a filha dela se chama Ivone, e você sabe que a Ivone gosta de amarelo. Cara, se você escrever alguma coisa aqui, presente pra Ivone, escrito em amarelo, por exemplo, você pode ter certeza que essa embalagem vai valer muito mais do que qualquer embalagem impressa em qualquer gráfica do mundo. Porque aquilo levou algo emocional pra ela. E quando você coloca valores intangíveis, você não consegue mensurar. Então você colocou algo emocional naquela pessoa. Que você pode cobrar o preço que for. Você não vai conseguir repetir. Em qualquer outro lugar. Então isso faz muita diferença. Forte, hein, pai? Caramba. Legal, né? Muito da hora. Cara, antes a gente fazia para uma marca e todos os pedidos de delivery, eles escreviam Uhum. à mão. Eu vi o Jones lá fazem isso também. Inclusive é até engraçado que eles poderiam imprimir, eles poderiam colocar uma pessoa que tem uma letra bonita para escrever, para deixar tudo escrito, mas eles preferem que seja letra feia, para parecer que, porra, mesmo na correria, a pessoa tirou um segundinho ali para escrever para ela um recadinho. Exatamente. Aí coloca o nome, obrigado pelo pedido, uma mensagem simples. E isso faz com que o cliente que recebe ali, fotinha, Exatamente. posta. Exatamente. Então, qual é o valor que você está entregando? Que você não consegue mensurar. Você não consegue colocar no seu CMV. O que você está colocando no teu negócio que você não consegue colocar no CMV, mas que vai agregar muito mais valor do que qualquer preço que você venda? Né? Então, é assim que as grandes marcas ganham, é no branding. Né? Show A de bola. embalagem é apenas um meio de fazer isso. Show de bola? Show de bola, velho. Bom. Acho que tá com o horário já apertadinho, né? Como é que tá? Não, tem mais um tempinho ainda. É? Aham. Quer mandar uma última pergunta pro Oh, Monstro? por favor, por favor. Cara, eu quero. Voltando para aquele desafio lá que você fez. Eu nem vou cumprir o roteiro aqui. Eu fiquei na dúvida, assim. Você falou que se prepara para tudo e tal. Aham. E desde 2016 você Isso, participa aham. desses desafios, né? Uhum. Dentro desse desafio aí, que começa à noite e vai até o outro dia Uhum. à noite, né? Exato. Anoitecendo. Aham. Qual que é o evento mais inusitado que aconteceu dentro de algum dos desafios aí? Como que você lidou com aquilo dali? Do grau de dificuldade? Ah, que você achou inusitado, sei lá, achou um panda na corrida, sei lá. Cara, a corrida mais inusitada que eu participei e que teve um valor muito expressivo pra mim foi minha primeira ultramaratona. Lembra quando eu falei em algum momento que a gente tem que fazer coisas pela primeira vez? Então foi Uhum. minha primeira.
A minha primeira ultramaratona foi na Amazônia, onde eu passei 4 dias. Não foi um dia. Foram 4 dias correndo na Amazônia. E é Survivor. O que que é Survivor? Você tem que levar tudo. Então, na tua mochila, sei lá, tinha uns 14 a 20 quilos na mochila, onde eu levava minha rede, que não tinha barraca. Levava rede, levava comida, levava um remedinho lá para você poder tirar as bactérias da água, que você ia ter que tomar água do rio, né? Então, você tinha que levar tudo. E aquilo me moldou de uma forma muito, muito forte, porque só dependia de mim. Eu ia passar 4 dias numa selva amazônica, de forma totalmente selvagem, onde só terminava no ponto Y, e a gente foi levado, a gente saiu de terra e fomos levados por uma embarcação durante 12 horas até o coração da Amazônia, e lá largaram a gente. Nossa. E a gente tinha que voltar esse percurso dentro da mata. E, cara, você tinha que dormir no meio do mato. Só que, lógico, a gente teve um treinamento de selva um dia anterior, né, para saber como lidar em algumas necessidades, se você encontrasse uma onça, se você encontrasse uma cobra, se você fosse picado, enfim. E era possível isso? Tipo, Com certeza, e acontece. Aconteceu, né? Isso é totalmente possível. Pessoas morrem em eventos assim, né? Então, a gente tem que estar muito bem aguçado, fazer o planejamento e saber ter uma estratégia legal. Por quê? Foram 4 dias onde eu estava em conexão total comigo e com a natureza, onde era totalmente diferente do meu cotidiano. E eu tinha que fazer o quê? Adaptação. Eu tinha que me adaptar. Então, a capacidade que eu criei lá de adaptação foi absurda. Porque eu tive que me adaptar de uma forma extrema. E já parou pra pensar quantas vezes a gente tem que se adaptar no nosso dia a dia? Às vezes, quando você vai casar, você tem que se adaptar à rotina da sua esposa. Você vai para uma empresa nova, você tem que se adaptar à cultura daquela empresa. Você vai fazer qualquer coisa, você tem que se adaptar. E qual que é a tua capacidade de adaptação? Se você não se adaptar, você vai vazar, você tem que sair. Você vai ser consumido. Entende? Então, o que eu mais levo foi essa imersão, onde eu quis estar lá. Ninguém me colocou lá. Eu quis passar por aquilo. Eu sabia que ia ser pancada. E eu passei por aquilo, cara. Emagreci pra caramba. Sofri pra caramba. Mas aquilo me moldou, né? Pra você ser forjado, você tem que passar pelo fogo. Básico, né? E essa capacidade de adaptação e de não depender de ninguém. Capacidade de adaptação e autoconfiança. É você e você mesmo. Não vai depender de ninguém. Não vai ter um Get Ninjas. Não vai ter ninguém pra você ligar, meu amigo. Você tem que resolver. E quando você consegue enraizar isso dentro de você, cara, ninguém te segura. Você faz o que você quiser. Não existe algo que vai te paralisar. Porque você já passou por aquilo e você alimenta aquilo, né? Então, a prova mais que valorosa pra mim, e a prova mais inusitada que foi pra mim, foi essa, onde eu corri 4 dias na Amazônia. Dia e noite. Teve o terceiro dia, eu dormi na beira do rio. E quando amanheceu o rio, tinha uma pegada de onça. E eu tinha que atravessar aquele rio, né? Então, eu tive que atravessar o rio. Só que na Amazônia, lá é muito quente. Então, o rio tava pelo menos com a água quentinha, né? Então, porra, pensa, você tem que correr o dia inteiro, ainda você vai começar o dia atravessando um rio nadando. Nossa. Então, já não é o melhor cenário. E a gente não tem que ficar pensando no melhor cenário. Você pensa Só no vai. pior. Pensa no pior cenário e vai embora, bicho, né? Então, e isso fez com que eu conhecesse pessoas fortes. Porque só quem terminou é uma pessoa muito forte. Pessoas do mundo inteiro. Tenho contato com pessoas até hoje de lá. Porque eu me coloquei num lugar onde é extremamente seleto e que quem concluiu, cara, aquele cara não é pouca bosta, não. uhum. E eu tô incluso naquilo, né? Então, o mínimo que vai acontecer é eu crescer. Eu ficar mais forte, conhecer pessoas. Não tem como ser pior. Não tem como ser pior, né? Então, foi mais ou menos essa prova aí. Interessante, Forte, né, velho? Forte. Legal. E tem uma galera ali do Iron Man também que é meio que nessa pegada, né? Aham. A galera já tem esse ciclo meio fechado e, pô, esse cara é Iron, então esse cara é de confiança, esse cara é foda. Porque ele demonstrou resultado.
Ele não falou o que vai fazer, ele foi lá e fez. E aí tatuou ainda. É, Ele não precisa nem falar. Ele não precisa nem falar. Né? Então é pelo resultado que você gera. Não é pelo que você fala que vai fazer. caralho, muito foda. Cara, indo pro finalzinho mesmo, você quer deixar um recado pra um cara? A gente comunica com o pessoal do delivery, né? Um Uhum. cara que abriu um negócio ali, tá batendo cabeça. O que você tem de recado pra ele, cara? Conheça o teu cliente. Saiba para quem você quer vender. Você tem essa escolha. Você pode escolher para quem você quer vender. Às vezes a região que você quer atender. Né? Então, e se conecte com a experiência do cliente. Não importa se você está começando agora ou se está há 10 anos, 20 anos, 30 anos no mercado. Se importe com a experiência do teu cliente. Né? Compre de você mesmo. Você compraria teu próprio produto? Como que chegaria? Olhe para o lado. O grande desafio hoje para os donos de restaurante, eu vejo que o concorrente está a um dedo de distância. Você rola o iFood, o teu concorrente não está lá no outro bairro. Ele está Uhum. ali na mesma tela do celular. Uhum. O que vai fazer ele comprar de você? Primeiro, o cliente não sabe quantos anos você está no mercado. Não sabe, cara. Né? Então, você só vai chamar ele de cliente na segunda venda. Então, faça de tudo para que a primeira seja incrível. Porque a segunda será. Cara, com certeza vai acontecer. Uhum. Inevitável. Vai ser inevitável. Né? Muito Então, bom. invista na experiência do seu cliente. Muito bom, muito bom. E pra galera te encontrar nas redes aí, começar a acompanhar os trabalhos do Criativa, ou de repente pedir um orçamento, como é que a galera Show te de encontra bola, aí? cara. Então, pode seguir a Criativa Embalagens, @Criativa Embalagens. A gente posta conteúdo todos os dias, né? Não só de embalagem, mas também de rotina, também das pessoas, né? E com certeza a gente pode desenvolver algo diferente. Se você quer pensar em algo diferente, a gente compra muito essa ideia. E Uhum. quem quiser me acompanhar também tá com @UltraLuan, o único do Brasil aí. Ultra né? Luan. Exatamente. Eu gosto de mostrar também algumas coisas aí da minha vida, não só da empresa, né? Uhum. Mas do cotidiano, de fazer algo diferente aí para as pessoas poderem ter acesso. Não, e é interessante, cara, que você começa a te seguir, a gente vê você fazendo coisas diferentes, cara, que eu nunca fiz assim na vida. E realmente entendo que, agora você falando aí, eu entendo que você segue esse lance de fazer a primeira coisa que nunca fez na vida, né? Uhum. De repente, se você gostar muito, você vai fazer outras vezes, mas Exato. tem muitas coisas, uns hobbies loucos ali que nunca vi ninguém fazendo. É, cara, isso é muito bacana, porque é inevitável você conhecer lugares, conhecer pessoas e você crescer, se desenvolver, né? E com certeza você aumentar as sinapses neurais. Legal, cara, legal. Cara, só pra galera que tá mais na fase inicial ali, a Criativa tem esse lance de oferecer embalagens personalizadas em poucas quantidades, né? Você quer falar sobre isso só um Exatamente. pouquinho? Então, a gente conseguiu viabilizar e democratizar a compra de embalagens personalizadas. Às vezes você está começando um negócio, você vai lá direto no Mercado Livre comprar uma embalagem lisa. Mas, cara. Ou aquelas genéricas, ou né? Que tá genérica. escrito lá, Exato. chegou o teu pedido. Exatamente. Então, invista nisso e a Criativa conseguiu democratizar isso. Então, a gente consegue, lógico, dados algumas embalagens selecionadas, Sim. né? Para a gente poder produzir em pequena quantidade. Você não precisa comprar 5.000, 10.000 embalagens. Às vezes as gráficas pedem isso. A partir de quantas, então? A grande maioria é a partir de 1 milheiro. Né? Mas tem as principais embalagens para delivery, que são embalagens menores, a gente consegue fazer a partir de 100 unidades. 100 né? unidades. Caramba. A partir de 100 unidades eu consigo fazer personalizado, né? Lógico, é válido falar, questão de precificação Uhum. também, né? Que quanto mais você comprar, mais barato você vai pagar, Sim. né? Então, isso vale a pena ser dito que a gente consegue fazer e investir sim em embalagens personalizadas a partir de pequena quantidade. Eu acho que boa parte da galera que tá começando, a grande objeção dele para começar a investir nisso é justamente esse lance de milheiro, 5.000 unidades. É o pedido mínimo, né? Pedido Famoso. mínimo, que normalmente é muito alto. E você conseguindo trazer esse tipo de solução, pô, não tem desculpa, velho. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Então a gente conseguiu fazer isso para justamente a gente ter uma razão social maior para as pessoas. Show de bola, maneiríssimo. Então, quem quiser conhecer as soluções que a Criativa Embalagem entrega, vamos deixar um linkzinho? Com certeza. Vou deixar um link na descrição também para entrar em contato com o time de vendas lá do Criativa. Quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, Lucas Takahara no YouTube, no Instagram também, Lucas Takahara.
Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque a gente está com meta aqui de inscritos, de visualizações, vai ajudar muito o nosso canal a crescer e entregar esse conteúdo de valor que vocês acabaram de ver até aqui. Pô, o cara viu até aqui e não se inscreveu, não deu um like. O cara merece que o motoqueiro dele falte ali de última hora ali, né? Com certeza. Não Tá é? lançado, tá lançado. Né? Tá lançado. Vai chover e vai estar sem motoboy. Aí, ó. Se você não se inscrever aqui, cara, você assistiu até aqui, não se inscreveu, não deu like, o pneu do teu motoqueiro vai furar. E na verdade nem vai furar, vai ser migué. Vai ser Miguel. Boa, boa. Quer deixar a tua rede também, meu parceiro? @Johnny Takahara, só me segue lá. Quem quiser me acompanhar, eu posto conteúdo diariamente, ensinando a vender mais no iFood, sem romantizar erros e sem passar a mão na cabeça. Quem quiser, né, Tomar uns vai tapa? seguir, vai seguir e vai desseguir na hora, porque É. ali é só pancadaria. Mas é o perfil mais hypado da internet aí. Ouve Com boatos. certeza, com certeza. É. A gente fala que é o mais hypado e não tem ninguém pra se contrapor, então, por enquanto, tá sendo. É isso aí. Ô, Luanzão, obrigado aí pela parceria, obrigado pela participação. Sei que temos muitos outros assuntos pra conversar, então a porta tá aberta pros próximos episódios, parte 2, parte 3 aí. Show de Vamos bola, pra cara. cima, viu? Foi um prazer aqui estar com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Com certeza vamos fazer mais episódios e a gente pode fazer coisas também fora daqui pra gente poder mostrar para as pessoas, né, quais são as possibilidades. Isso. Né? Inclusive, a gente já tem um vídeo gravado, É né? verdade, Tá pra é editar. verdade, é verdade. Logo Legal. mais vai estar lá no canal Lucas Takahara, beleza? Show de Pra bola. conhecer a operação do... Operação não, né? A fábrica do rapaz aí. Uma operação, deixa de É ser. uma operação um pouquinho grande, assim, vamos dizer. Legal. Vamos pra cima. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço pra você. Se inscreve e curte aí. Falou. Valeu! Valeu!